Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai conhecer mais sobre dois dos filos que são considerados os nossos parentes mais próximos, que é o filo dos hemicordados e dos equinodermados. O filo dos equinodermados geralmente é abordado pelos professores de ciências e de biologia na educação básica de maneira bem sucinta, enquanto que o filo dos vermes hemicordados quase nunca é mencionado em sala de aula. E ambos os grupos são muito subestudados pela ciência. E, embora a gente tenha uma noção de diversidade um tanto limitada desses animais, mas eles compreendem um grupo extremamente diverso. E juntos, esses dois filos têm mais espécies do que de mamíferos ou de répteis que a gente encontra no planeta. Porra! Tudo isso? Então a proposta da aula de hoje é a gente olhar para a evolução desse grupo e para o aparecimento de características importantes, novidades evolutivas que vão ser essenciais para a gente entender a evolução de outros grupos dentro dos deuterostomados, como dos cordados. Ok? Eu gostaria de iniciar a aula resgatando esse cladograma das possíveis relações de parentesco dos principais grupos de deuterostomados. Essa figura ela foi retirada do livro do Hickman, que faz parte da literatura básica. Ao longo da disciplina, a gente vai se concentrar em três filos dentro dos deuterostomados. É o filo dos equinodermados, dos hemicordados, e juntos formam um agrupamento que recebe o nome de ambulacrária. E esse clado ambulacrária, ele é tradicionalmente considerado como o grupo irmão do nosso filo, do filo dos cordados. A gente sabe que o ancestral de todos os organismos deuterostomados, eles tinham algumas características em comum, que a gente dá o nome de sinapomorfias, que é o blastóporo dando origem ao ânus e não à boca, um processo de formação do celoma através de enterocelia, fendas branquiais na faringe, que estão associadas a um hábito filtrador desses animais, e uma clivagem, uma divisão do embrião do tipo radial determinada. Em muitos livros vocês podem encontrar outros clados incluídos dentro do grupo dos deuterostomados e ranqueados em nível de filo, como por exemplo o grupo dos Xenoturbella. Existem outros agrupamentos ainda que podem ser considerados filos por alguns autores. Agora, onde acaba e termina um filo? Isso é uma decisão taxonômica. Por isso a tendência atualmente é trabalhar com clados e não com categorias taxonômicas. Eu posso chamar o clado dos ambulacrária de um filo, se eu quiser, porque eu consigo reconhecer algumas sinapomorfias que não me deixam dúvida que eles são parentes próximos e têm um ancestral em comum que compartilha essas características aqui. O que acontece é que eu tenho formas dentro desse grande grupo bem distintas entre si. Então, pesquisadores acham melhor separar esses dois grandes grupos de equinodermados e hemicordados para facilitar o reconhecimento e o entendimento da evolução de algumas estruturas, características. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é: classificação e evolução são processos diferentes. Os pesquisadores que trabalham com classificação nem sempre levam em conta o ponto de vista evolutivo para propor categorias e propor nomes. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Muito triste. Entre as características compartilhadas tanto por hemicordados e equinodermados está a presença de um celoma dividido em três partes, que a gente dá o nome de tripartido. Eles possuem também uma morfologia da larva muito parecida. Tanto os equinodermados quanto os hemicordados possuem um desenvolvimento indireto e uma larva com simetria bilateral e estruturas muito semelhantes da sua anatomia interna.
além de dados moleculares corroborarem a hipótese desse clado ambulacrário. Nesse momento, eu gostaria que vocês viessem comigo para olhar um pouco mais a fundo esse grupo dos hemicordados, que tradicionalmente se separam em dois grandes grupos, dos Pterobranchia e os Enteropneusta. O grupo dos hemicordados, eles incluem hoje cerca de 100 espécies viventes, e alguns representantes do clado Enteropneusta, eles são conhecidos popularmente como vermes bolota. Os Enteropneustas são muito comuns em águas mais rasas, especialmente em áreas mais tropicais. Aqui no Brasil a gente pode encontrar representantes desse grupo no litoral do sudeste e do norte do país, em águas mais quentes. Já o grupo dos Pterobranchia, eles vivem em águas mais profundas. Alguns podem passar dos 1.000 metros de profundidade. Esses dois grupos também diferem bastante em anatomia e em hábitos de vida. Enquanto que esses aqui vivem de maneira solitária, passando a maior parte do tempo enterrado no substrato, se alimentando de sedimento, esses animais do grupo dos Pterobranchia, eles podem formar grandes colônias e secretar tubos de colágeno onde eles passam a maior parte do tempo, né, filtrando através de braços especializados para captura de alimento em suspensão e levando até a boca. Ambos os grupos apresentam um hábito filtrador. Esses animais têm uma anatomia muito curiosa, né, quando a gente compara com outros grupos animais. Pegando o exemplo de um verme bolota, se a gente analisar a parte anterior desse animal, a gente vê que o rim, também chamado de glomérulo nesses animais, se localiza na região anterior do corpo, assim como um coração, que é dorsal. Eles possuem um vaso sanguíneo dorsal, que leva oxigênio para os tecidos, mas é um sistema circulatório aberto. Essa estrutura destacada em amarelo é um bastão fibroso que dá suporte à musculatura, né, principalmente da região anterior do corpo, que ele usa para se enterrar. Essa estrutura fibrosa recebe o nome de estomocorda, né, e durante muito tempo foi confundida como sendo uma estrutura homóloga à notocorda dos cordados. Por isso que muitos pesquisadores, há décadas atrás, consideravam esse grupo dos hemicordados como sendo o grupo mais próximo dos cordados, e não dos equinodermados. Percebam que a boca desse animal se localiza ventralmente e possui um tubo digestivo bastante longo. E esses animais não apresentam cérebro, né? Assim como os equinodermados, o sistema nervoso ele é difuso. Existe um cordão nervoso dorsal, que é uma característica importante dos deuterostomados, né? E existe uma ramificação de vários nervos, né, por toda a parte do corpo. Tradicionalmente, a gente divide o corpo de um hemicordado em 3 partes. Uma probóscide anterior, né, onde existem uma série de músculos que auxiliam a projetar essa estrutura para frente e fazer movimentos para escavar. Um colar, logo em seguida, que na porção ventral é onde fica a boca, e um tronco alongado. E se a gente for fazer uma análise da anatomia interna desse animal, né, na primeira metade do corpo se encontra uma faringe. E na porção final existe uma região responsável pela digestão, que é a região hepática, e ao final uma região intestinal, onde vai haver absorção das partículas orgânicas que esse animal se alimentou. O que vocês estão vendo agora é isso mesmo que vocês imaginam, né? É um cocô de um hemicordado, na verdade de um enteropneusta, ou seja, aquele
verme alongado que fica enterrado na areia. Eles são chamados popularmente de vermes bolota, porque justamente faz essas bolotas de areia. Na verdade, ele utiliza a probóscide, né, a musculosa, para poder se enterrar dentro do substrato. E aqui nessa imagem a gente consegue ver a presença das fendas branquiais ou fendas faringianas nas laterais do corpo. Essa região aqui é o que a gente chama de colar, né? E boa parte do tempo esse animal passa ingerindo sedimento, filtrando a água, né, que vem junto com esse sedimento, através das fendas branquiais, e todo o sedimento e partículas orgânicas vão passar pelo trato digestivo desse animal, né? O que é aproveitável é absorvido e o que não é descartado. Um ponto interessante da biologia desses animais é que eles possuem uma capacidade de regeneração espantosa, né? Estudos vêm sendo realizados em laboratório onde eles removem a metade anterior do animal e ainda assim ele consegue se regenerar em pouquíssimo tempo, em cerca de 10 dias. Toda aquela parte perdida ela é reconstruída ao longo do crescimento desse animal. O que faz os pesquisadores irem atrás das bases genéticas por trás dessa regeneração espantosa desses animais. O grupo dos Pterobranchia tem um plano corporal um pouco diferente devido ao seu hábito de vida, né? Há a presença de uma probóscide geralmente pouco desenvolvida e um tronco especializado. Lembrando que esses animais, diferente dos Entropineusta, esses animais possuem braços, né, que capturam o alimento e levam ele até a boca. Então, o número de fendas branquiais responsáveis por fazer essa filtração, ela é muito reduzido ou ausente. E a coleta do alimento ela se dá mais ativamente através dos tentáculos que contêm cílios, que contêm muco. Entender o grupo dos hemicordados permite com que a gente entenda os motivos que levaram os pesquisadores a assumirem que eles fossem os nossos parentes mais próximos. Como eu falei antes, antigamente aquela estrutura fibrosa chamada de estomocorda, né, presente nos hemicordados, ela era tida como homóloga à estrutura rígida chamada de notocorda que está presente e é uma das sinapomorfias dos cordados. Hoje a gente sabe que as estruturas têm origens embrionárias diferentes. Mas além disso, os hemicordados também apresentam fendas branquiais ou fendas faringianas que são utilizadas na filtração, né, do alimento. Essas estruturas na faringe também estão presentes nos cordados, né, embora nos cordados mais derivados essas características foram perdidas. E há um debate na literatura se essas estruturas marcadas em azul, ou sejam as fendas branquiais, elas são homólogas às fendas branquiais que a gente observa hoje em grupos como as acídeas, que pertencem ao grupo dos urocordados, que têm a mesma função de filtrar o alimento. Se isso for verdade, né, significa que as fendas faringianas elas surgiram há muito tempo dentro do grupo dos deuterostomados e que os equinodermados provavelmente perderam essa estrutura ao longo da evolução. Agora, uma diferença importante das fendas branquiais dos hemicordados e dos cordados em relação à sua posição. A posição das fendas nos hemicordados ela é dorsal, enquanto que a posição nos cordados é ventral. Então, se a gente considerar essa diferença, a gente pode dizer que os cordados têm uma sinapomorfia que é a presença de fendas branquiais localizadas ventralmente na faringe. Bom. Outro grupo dentro do clado Ambulacraria é o filo Equinodermata.
né? Esse sim, muito mais conhecido das pessoas e mais estudado também pelos pesquisadores. Geralmente se reconhece 5 grandes agrupamentos dentro dos equinodermados. E embora esses animais apresentem uma anatomia externa bem diferente, muitas vezes biologias diferentes, hoje a gente não tem dúvida de que eles formam um agrupamento monofilético, todos têm o mesmo ancestral em comum, um plano corporal básico que se modificou ao longo da evolução. E a gente vai entender um pouco melhor como cada um desses grupos se especializou e modificou a sua anatomia ao longo dos milhões de anos. Embora vocês possam encontrar categorias um pouco diferentes para os grupos de equinodermados, às vezes como classes, às vezes como subclasses, né? Esse gráfico mostra um pouco da proporção de espécies que a gente encontra atualmente dentro dos principais grupos. Ao contrário de que vocês possam imaginar, a diversidade, né, não é maior no grupo das estrelas do mar, mas sim em um grupo de organismos que são próximos às estrelas do mar e pertencem à classe Ophiuroide, são popularmente chamados de serpentes do mar. E das 7.000 espécies viventes de equinodermos, cerca de 30% pertencem a esse grupo. O interessante é que a gente conhece mais espécies fósseis de equinodermos do que espécies viventes. O registro fóssil sugere que o grupo dos equinodermos surgiu há muito tempo, lá no período cambriano, né? E essa representação gráfica ao longo das eras geológicas mostra a riqueza de classes, ou seja, de grandes agrupamentos dentro do que a gente considera como equinodermatos. A gente observa uma grande diversidade de linhagens de equinodermos no período do Ordoviciano, mais ou menos há 480 milhões de anos atrás, não só dos equinodermos, mas de muitos organismos marinhos nessa época. E entre o Ordoviciano e o Siluriano ocorreu uma extinção em massa, a segunda maior extinção de espécies, né, que existiu no planeta. E a diversidade e riqueza desse grupo foi diminuindo, né, a ponto de permanecerem cerca de 5 grandes linhagens, que são as linhagens que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Novamente eu trago uma filogenia presente no livro do Hickman, dos animais classificados como equinodermados. Quando a gente estuda ou lê sobre equinodermados no ensino médio ou livros didáticos de biologia, a gente encontra algumas características clássicas desse grupo, como a presença de uma simetria pentarradial, que é facilmente observada no grupo das estrelas do mar, e a presença também de um sistema hidrovascular, que é um conjunto de canais que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas essas são boas características para definir o filo dos equinodermados? São elas sinapomorfias desse grupo? Bom, depende. Se a gente for examinar apenas o grupo dos equinodermos viventes, que é o grupo dos lírios do mar, das estrelas do mar, das serpentes do mar, dos ouriços e dos pepinos do mar, a presença de simetria pentarradial, ela sim teve origem nesse agrupamento. Pode ser considerado uma sinapomorfia desse agrupamento. Agora, quando a gente considera aqueles que também estão inseridos dentro do grupo dos equinodermados, né, mas já não estão mais aqui com a gente observa que essas formas fósseis, elas não apresentavam uma simetria pentarradial, mas sim uma simetria nitidamente bilateral, como é presente nos outros deuterostomados. E a presença de um sistema hidrovascular, ele é uma característica presente em todos esses grupos viventes, mas ele não surgiu com essa linhagem que deu origem aos grupos viventes de equinodermados, mas sim ele se originou anteriormente, junto com outros agrupamentos dentro dos equinodermados que já estão extintos. O termo
plesiomorfia é uma terminologia mais adequada quando a gente quiser referir o sistema hidrovascular dos equinodermados viventes, porque é uma característica que já existia antes do surgimento desse grupo. Percebam que nesse cladograma se assume-se que estes animais perderam as fendas branquiais que a gente observa em cordados e hemicordados muito cedo ao longo da evolução. A gente não tem como garantir ainda, a partir do registro fóssil, que essas formas mais antigas, né, possuíam fendas branquiais. A gente assume isso a partir de outras características presentes nesses animais. Mas para entender cada um desses grandes agrupamentos aqui, a gente precisa olhar para algumas novidades evolutivas que apareceram, especialmente o sistema hidrovascular. Mas o que define, então, um equinodermado? Bom, se a gente for examinar todos os representantes viventes e fósseis incluídos nesse grupo hoje, né, todos apresentam um sulco, né, uma cavidade ciliada externa, que serve para capturar o alimento em suspensão. Então, eles se originaram a partir de organismos suspensivos. E esse hábito de se alimentar de partículas, ele permanece em muitas dessas linhagens atuais. Outra característica importante, reconhecida como uma sinapomorfia desse grupo, é a presença de placas ou ossículos endoesqueléticos que têm uma estrutura extremamente complexa. Usando uma estrela do mar como exemplo, a gente percebe que logo abaixo da epiderme existe um conjunto de ossículos de carbonato de cálcio que se unem formando uma grande estrutura que dá suporte ao corpo desse animal. E esses pequenos ossículos, eles se conectam uns aos outros, no caso das estrelas do mar, por uma musculatura, né, que permite com que eles façam movimentos em praticamente todas as direções. E possuem proteínas especiais nesse músculo que fazem com que o equinodermo possa permanecer durante muito tempo na mesma posição com essa musculatura travada durante horas, coisa que a gente não consegue fazer. Ao longo da evolução dos equinodermos, eu destaco também a presença de um sistema hidrovascular como sendo uma das novidades evolutivas mais impressionantes que a gente observa nesse grupo, e desempenham inúmeras funções em diferentes grupos de equinodermos. E entender como esse sistema hidrovascular funciona é essencial para a gente compreender a anatomia desses animais, os diferentes hábitos alimentares e de locomoção desses organismos. Como exemplo, novamente, eu trago a estrela do mar. Internamente, os equinodermos apresentam um sistema complexo de canais que apresenta uma abertura, no caso das estrelas do mar, localizada na parte oposta, na região oposta à boca, que capta a água do mar e, através de batimentos ciliares presentes nesses canais, eles são conduzidos para o interior do corpo. Esses canais que vocês estão vendo aqui, eles têm origem de parte do celoma do animal. E esse canal localizado ao redor da boca é chamado de canal radial. O canal que se conecta com esse poro externo, com essa placa que recebe a água do mar, é chamado de canal pétreo. E essa estrutura é chamada de madreporito, que é a placa mãe cheia de poros. A partir do canal radial se prolongam e se projetam canais mais estreitos que estão conectados com pés ambulacrais ou pés tubulares, como vocês podem ver em algumas literaturas, que se contraem para fazer diferentes funções. No caso das estrelas do mar, eles podem atuar tanto na apreensão de presas, quanto na locomoção, vão ter um papel importante também nas trocas gasosas. Então essa animação mostra a água entrando pelo madreporito, sendo filtrada por esses pequenos poros, e entrando nesse sistema ambulacral.
Cada um desses pés ambulacrais, eles têm uma porção musculosa, né, que ela se contrai injetando água, né, no pé ambulacral e se contrai, né, para um movimento de ir para frente ou ir para trás. Esses pés ambulacrais ou ambulacrários, eles podem variar em forma em diferentes grupos. No caso das estrelas do mar, eles apresentam ventosas. Então, essas ventosas auxiliam a se deslocar no substrato, a agarrar suas presas. E esses pés ambulacrais são dispostos em um sulco, né, uma cavidade aberta. Então, esse animal consegue fechar esse sulco e proteger esses pés ambulacrais de algum dano, caso ele se sinta ameaçado, porque esse tecido ele é extremamente fino, tão fino que participa das trocas gasosas desses animais. Então percebam que a gente já conheceu as principais novidades evolutivas do filo dos equinodermados, ou seja, o sistema hidrovascular, a presença de sulcos aonde ficam os pés ambulacrais e os ossículos que formam o esqueleto desse animal. E embora as formas adultas desses equinodermados apresentem uma simetria bem diferente dos outros organismos que a gente estudou até agora, se a gente olhar para as larvas, para os estágios imaturos, a gente vai ver que ele é um representante claro dos animais bilaterais. Talvez poucos de vocês diriam que esses seres microscópicos aqui nadando na água fossem estrelas do mar. Pois é. As estrelas do mar, quando estão no estágio de larva, apresentam uma simetria bilateral, né? E se movimentam na coluna d'água ativamente através de um batimento de cílios. E esses batimentos coordenados de cílios formam vórtices no fluxo de água que permite com que ele se movimente em várias direções, mudando apenas a orientação do batimento de alguns grupos de cílios. Aqui a gente percebe uma série de cílios extremamente finos, né, que se movimentam justamente para gerar esse fluxo de água que permite com que ele não só se movimente, mas também capture o alimento. Vale lembrar que os equinodermos, durante o estágio de larva, se alimentam por filtração, basicamente, ingerindo partículas e micro-organismos presentes na água. Nesse caso, a gente consegue ver várias algas microscópicas, na coluna d'água e que são capturadas junto desses fluxos gerados pelo movimento dos cílios e levados até a boca. Se a gente olha mais de perto os movimentos gerados através dos batimentos de cílios e grupos de cílios em determinadas áreas do corpo dessa larva, a gente consegue ver o quão complexo é esse movimento e o quão rápido esse animal consegue ajustar, né, o batimento dos cílios para fazer mudanças de direção ou então para, ao localizar uma colônia de algas, conseguir direcionar esse fluxo de água para a boca. E embora a simetria pentarradial ela estivesse presente nos grupos mais recentes de equinodermados, ela foi sendo modificada ao longo da evolução e a ponto dos holoturoides, os pepinos do mar, perderem essa simetria. Bom, pessoal, entender o aparecimento dessas principais características já no início da evolução dos equinodermos é essencial
para a gente poder reconhecer os principais grupos dentro dos equinodermos, que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Destaco que muitas vezes na zoologia a gente encara a anatomia, a biologia e o comportamento dos animais considerando apenas a fase adulta. E olhando para os equinodermos e para os hemicordados, a gente percebe que as larvas têm anatomia, hábito, né, e morfologia muito diferente. E é por esse estágio imaturo que a gente olha para entender a evolução do grupo. Dúvidas, perguntas, comentários sobre o conteúdo, vocês podem usar tanto o AVA, né, ou, melhor ainda, o nosso mural do Jamboard. E lá vocês podem incluir imagens ou trechos até dessa videoaula. Ok? Não esqueçam de consultar o material disponível lá na pasta dos deuterostomados e dos equinodermados, porque lá vocês vão encontrar textos e vídeos bem interessantes. Ok? Até a próxima!